Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para dar uma filosofada na aromaterapia. A gente vai ficando velha, a gente vai ficando mais filosófica, né? Não sei se vocês já estão vivenciando isso. Acho que não, né? Que vocês são tudo novinho ainda, né? Muito bem. A questão filosófica que eu quero trazer hoje, ela é de suma importância para a gente avaliar o quanto que nós estamos hesitando ou fracassando nos nossos atendimentos clínicos com aromaterapia, e também eu acredito que é uma questão fundamental para a relevância, para a importância, mas sobretudo para a credibilidade que a aromaterapia tem enquanto uma prática terapêutica no contexto da medicina ocidental. A questão que eu quero falar para vocês é uma questão, na verdade, de lógica formal, tá? É quando a gente vai estabelecer uma relação de temporalidade ou uma relação de causalidade entre dois eventos. O que é uma relação de temporalidade? É uma relação em que você diz uma coisa do tipo assim: o evento A aconteceu depois do evento B, portanto, o evento B é posterior ao evento A. Isso é uma relação de temporalidade. Então, uma coisa aconteceu depois da outra, na linha do tempo, certo? Quando a gente está falando de uma relação de causalidade, a gente está falando uma coisa do tipo assim: o evento A deu origem ao evento B. Portanto, o evento B é consequência do evento A. Então, aqui eu estou estabelecendo que efetivamente não aconteceria o evento B se antes não tivesse havido o evento A. A diferença fundamental entre a relação de temporalidade e a relação de causalidade é que na relação de temporalidade, o evento B ter acontecido depois de A é apenas uma coincidência. E na relação de causalidade, o evento B ter acontecido depois de A é uma relação intrínseca, é uma relação de consequência, né? Uma coisa aconteceu por causa da outra. O problema é que o nosso cérebro, ele tem o péssimo hábito, é um defeito cognitivo, digamos assim, da nossa estrutura mental, de normalmente enxergar relações de causalidade nas relações de temporalidade. Digamos assim, é um defeito do nosso sistema cognitivo. Quando a gente vê uma coisa acontecendo depois da outra, o nosso cérebro tende a julgar que essa coisa aconteceu por causa da outra. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma tendência do nosso sistema de pensamento achar que as relações entre dois eventos que são consecutivos é sempre uma reação de causalidade e não uma relação de temporalidade. Muito bem. Qual a implicação disso para as pesquisas científicas na área de saúde? Qual a implicação disso para a nossa clínica aromaterapêutica? Bom, no caso de pesquisas na área de saúde, quando você está querendo usar uma nova droga para uma determinada patologia ou uma nova abordagem terapêutica para uma nova patologia, para essa droga ou essa abordagem entrarem no mercado, você precisa provar uma relação de causalidade entre o uso dessa substância ou dessa abordagem clínica com um desfecho positivo daquela doença. Se essa relação de causalidade não for provada, não faz o menor sentido aquela substância ou aquela abordagem terapêutica ser colocada a serviço da vida desses pacientes, certo? Se for apenas uma coincidência, a troco do que você vai usar o medicamento, a troco do que você vai usar uma abordagem terapêutica, certo? No caso da nossa clínica, ela é mais importante ainda, porque nós tendemos a construir a nossa prática, a nossa experiência, através das relações de causalidade que a gente vai colecionando no nosso tempo de carreira. E nós tendemos a aplicar as mesmas estratégias com vários tipos de interagentes ou pacientes que vêm dando certo na linha do tempo. E para nós, esse certo é: eu usei uma coisa e o paciente melhorou. E o que é o fracasso? Eu usei uma coisa e o paciente não melhorou. Então, eu tendo a fazer as minhas escolhas clínicas, as minhas abordagens terapêuticas, com base nessa coleção de relações de causalidade que eu vou observando ao longo da minha clínica. O problema é que em pesquisas científicas, se você consegue separar o joio do trigo, portanto, a temporalidade da causalidade, porque existe uma metodologia para fazer isso, na clínica do dia a dia, quase sempre a gente é cego para todos os vieses que estão intercorrendo no desfecho positivo daquela situação de saúde do nosso interagente. Então, na nossa clínica do dia a dia, quase sempre a gente não consegue separar a relação de causalidade da reação de temporalidade. E menos conseguimos
quanto mais nós formos pouco informados na dinâmica própria daquela doença, no prognóstico daquela doença, na predição daquela doença, e quanto menos nós conhecermos sobre a dinâmica daquele interagente que está na nossa frente. Quanto menos informações nós tivermos, seja sobre a evolução daquela afecção, sobre como o jeitão, digamos assim, do nosso interagente, menos chance a gente vai ter de distinguir o que é uma relação de temporalidade de uma relação de causalidade. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu dou num curso de aromaterapia para crianças. Então você tem lá um bebê com cólicas, e aí você pega um óleo de camomila romana, pinga uma gota desse óleo essencial numa colher de sopa de óleo de amêndoas doces, 15 ml, portanto fazendo uma diluição lá de 0,1%, que é a concentração indicada para essa faixa etária, até 3 meses de idade. Aplica com uma massagem na barriga do bebê e o bebê para de chorar e você diz, a cólica passou. Bom, o que aconteceu ali? Existe uma relação de causalidade ou de temporalidade entre a aplicação com massagem de um óleo de camomila romana diluída 0,1% em óleo de amêndoas doces, ou existe uma relação apenas fortuita, né? De coincidência? É uma boa pergunta, eu não sei, tá? Por que eu não sei? Porque várias coisas podem ter acontecido lá. Pode ser que apenas a massagem é que foi importante, então o óleo essencial ali estava apenas como um acessório. Pode ser que não foi a massagem, mas foi o óleo essencial. E se ele estivesse diluído ou não, tanto faz. Mas pode ser que tenha sido a diluição com o óleo essencial, que de fato causou o desfecho positivo. Não, pode ser que tenham sido os 3 fatores ao mesmo tempo. O óleo essencial com a diluição com a massagem. Mas pode ser que não tenha sido nada disso. Pode ser que tenha sido apenas o fato de que aquela mãe ou aquele pai entrar em contato com aquele bebê. Ou talvez não, talvez a cólica já ia passar de qualquer jeito, tanto faz se você fizesse alguma coisa ou não. Ou talvez nem fosse cólica. Então veja que existem várias questões para a gente saber se efetivamente a cólica ter passado e eu ter usado a aromaterapia, se estabeleceu entre esses 2 desfechos uma reação de temporalidade ou de causalidade. Quando eu estou fazendo uma pesquisa científica, eu vou eliminando esses vieses todos, de maneira que eu consiga ter um pouco mais de certeza sobre a causalidade ou temporalidade entre 2 eventos. Mas quando eu estou na clínica, os vieses quase nunca são eliminados. Os vieses que mais acometem a gente numa clínica, por exemplo, é o viés da seleção. Nós tendemos a tratar pessoas que são muito parecidas entre si e que vêm quase sempre com os mesmos tipos de doenças, porque afinal de contas a gente se especializa naquele perfil e naquele tipo de doença. Ao mesmo tempo, a gente tem o viés do sobrevivente, em que a gente atribui mais importância aos casos exitosos do que aos casos fracassados, e a gente tenta orientar a nossa clínica pelos nossos casos exitosos. Isso é o viés do sobrevivente. Um dos nossos interagentes também estão sobre o efeito Hawthorne, que é o viés do cuidado. Eles também estão sobre o viés da expectativa. Eles também estão, às vezes, pelo viés do placebo, de certa maneira. E nós não conseguimos discernir tudo isso na nossa clínica porque nem faz parte da clínica estar discernindo esses tipos de vieses. Faz parte de uma metodologia científica. Claro que a metodologia científica nos dando uma certeza sobre as relações de causalidade entre 2 eventos, por exemplo, entre o medicamento e a melhora, entre uma abordagem terapêutica e uma melhora, nós ficamos mais seguros de usar aquela metodologia na nossa clínica. Mas isso significa então que já que a gente não consegue eliminar os nossos viés, a gente para de atender? Obviamente que não, né? Porque se fosse isso, não haveria médico, certo? Mesmo porque o exercício da medicina é muito anterior ao desenvolvimento da metodologia científica. O que acontece é que quando nós estamos cientes desses vieses todos e cientes que temporalidade não é relação de causalidade, a gente pode ser honesto o suficiente para dizer para o nosso interagente o que está acontecendo, o que pode acontecer, de maneira que ele, informado e esclarecido, possa dizer: eu quero tentar aromaterapia. Ou, não, eu não quero tentar aromaterapia, eu estou entendendo que vocês não têm certeza e então eu prefiro não usar essa abordagem. Isso é ser ético, isso é trabalhar com a verdade. Então, eu, por exemplo, sempre sou muito honesta em relação aos meus interagentes em dizer: não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. E às vezes acontece isso. É uma tentativa. Claro que quando você toma essa decisão,
Em primeiro lugar, você tem que ser muito seguro de si, né, para tomar essa decisão, porque você não pode em algum momento achar que a tua competência está sendo questionada simplesmente porque você não sabe. E em outro momento, você tem que ser muito firme no sentido de que aquele teu interagente não pode ficar desamparado em relação à doença dele. Então, você só pode tomar uma decisão dessa se você tem certeza que ele está amparado por uma terapêutica que tem comprovação científica. Normalmente, a terapêutica é da medicina convencional, né? Enfim, medicamentosa, que seja de farmácia e tal, certo? Mas eu garantindo que esse meu interagente está amparado por uma terapêutica que é comprovada. E eu sendo honesta com ele em relação às expectativas que ele pode ter com o uso da aromaterapia, eu sei que ele pode tomar uma decisão informada e nesse momento nós estabeleceremos uma parceria em que eu, ele e os óleos essenciais veremos o que dá para fazer, mas mantendo a segurança de que aquele paciente não está desamparado por outras terapêuticas, né, que tem a sua comprovação mais bem estabelecida do que a comprovação da aromaterapia. Eu não acho que isso é enfraquecer a aromaterapia. Pelo contrário, eu acho que se nós tivermos essa atitude, nós estaremos fortalecendo a aromaterapia. Nós estaremos mostrando para as profissões regulamentadas de saúde, para os estudiosos da medicina baseada em evidências, para os gestores públicos, para os cientistas, que nós sabemos o que está acontecendo. Nós mostraremos que nós queremos formar uma aromaterapia que tenha credibilidade. Nós estaremos sendo honestos o suficientes para saber que nós não temos uma evidência científica, mas nós temos uma tradição de uma arte terapêutica que tem o seu lugar. O seu lugar certo, o seu lugar aonde nós sabemos quais são as expectativas que a gente pode atender e quais são os resultados que a gente pode garantir ou não. E isso eu acho que é uma aromaterapia ética, legal e factível de ser colocada no mercado. Então, eu sei que é um assunto um pouco árduo de ser entendido, ainda mais quando a gente está falando de vieses, metodologia científica, lógica, mas para a gente se introduzir nesse assunto, pense a respeito do que é uma relação de temporalidade e uma relação de causalidade. Se informe sobre os processos de doença, como que eles evoluem. Se informe sobre o próprio jeitão do teu interagente e vai começando a estabelecer hipóteses. Essas hipóteses vão te dar chão para que você fique cada vez mais seguro se você está agindo por causalidade ou se você está dando uma sorte danada de relações de temporalidade na sua clínica, tá bom? Beijo, até mais!